Boa tarde a todos. Então vou falar do capítulo 5 do livro da Marian de 2009. É um capítulo que vai falar sobre entrevistas, né? E ela começa o texto falando que a entrevista é sistemática e que podemos aprender. E assim como podemos aprender a fazer entrevista, podemos aprender também como fazer uma boa pesquisa, uma boa entrevista, né? Então ela vai falar os tipos de entrevistas que tem, vai detalhar cada uma e depois tem alguns tópicos de como fazer boas perguntas, começando a entrevista, a gravação, a coleta de dados, né, a avaliação dos dados também e por último o tópico que ela vai apresentar a relação entre entrevistador e entrevistado. Então, um pouquinho antes ali do tópico dos tipos de entrevista, ela apresenta que em pesquisas qualitativas, a maioria dos dados coletados são por meio de entrevista. Aí ela utiliza a citação do Demarias 2004 e define a entrevista como um processo no qual um pesquisador e participante envolvem uma conversa focada em questões relacionadas a um estudo de pesquisa. E ela apresenta também que a entrevista é necessária quando não podemos observar comportamentos, sentimentos ou como as pessoas interpretam o mundo ao seu redor. E também é necessária a partir de acontecimentos que já aconteceu, né? Que não tem como replicá-los. Então, no tópico dos tipos de entrevista, ela fala que a maneira mais fácil de determinar que entrevista usar é a quantidade de estrutura da entrevista. E na tabela 5.1, ela apresenta esses três tipos de estrutura. A altamente estruturada, a padronizada, a semi-estruturada e a não estruturada, que seria informal. No tipo de entrevista altamente estruturada, a padronizada, ela fala que é um tipo de entrevista com questões e as ordens das questões pré-determinadas. Então, cada questão tem que fazer na sua ordem específica, né? E ela já foi determinada anteriormente e não pode mudar durante ali a entrevista. O lado positivo, que é um tipo de questão que é utilizado para reunir dados sociodemográficos, né, comum entre os entrevistados, e também é usado para definir um conceito ou termo muito específico. Aí esse tipo de entrevista é recomendado. O lado negativo, como ela é muito rígida, você não consegue acessar certas perspectivas e compreensões do entrevistado. Então o segundo tipo que ela apresenta são as semi-estruturadas, são as que nós mais conhecemos, né, e as mais comuns também na pesquisa qualitativa. São questões mais flexíveis, que não tem uma ordem específica das questões. Ela mistura um pouquinho de questões mais estruturadas e menos estruturadas, e o pesquisador tem uma abertura maior, né? Ele vai acessar mais informações do entrevistado, e são questões que você pode explorar mais também, né, no entrevistado. Então, o último tipo de entrevista estruturada que ela apresenta é a não estruturada, a informal. Ela fala que são questões em abertas, flexíveis e que são mais exploratórias. Ela comenta também que geralmente são tipos de questões usadas quando o pesquisador não tem o conhecimento do fenômeno, não tem esse conhecimento prévio, mas também pode ser uma estratégia para o pesquisador, né? Dependendo do objeto que ele for estudar, ele prefere estrategicamente não ter um conhecimento prévio. E ela comenta também que são questões mais usadas em observação participante em etnografias e em estudo de caso. E ela complementa nesse tópico que o pesquisador pode utilizar esses três tipos num único estudo. Primeiramente, a estruturada, para ter informações em comum, né, dos entrevistados. Segundo, a semi-estruturada, para explorar mais o fenômeno. E por terceiro, a não estruturada, para surgir novas ideias, né, novos conceitos no estudo. Depois a autora apresenta as entrevistas por orientação filosóficas e disciplinares. Ela se baseia em Houston, 2007, que identifica 6 tipos
a partir de concepções filosóficas, né? O primeiro são entrevistas neopositivistas, que o pesquisador precisa fazer boas perguntas, mas minimizar o viés, então tentando ser neutro na entrevista. O segundo é entrevistas com concepções românticas. Esse tipo de entrevista, ela enaltece a subjetividade, então ela não reivindica a objetividade. Esse tipo de entrevista é mais comum para buscar uma conversa íntima e reveladora com o entrevistado. E são utilizadas na fenomenologia, psicanálise, teoria feministas e nas teorias psicossociais. O terceiro, entrevista construtivista, utiliza-se ferramentas como análise de conteúdo, análise narrativa e análise de conversas. O quarto tipo é entrevistas pós-moderna, ela está congruente com a teoria pós-moderna, que fala que não existe uma única percepção do eu. Então ela fala que busca os desempenhos unitários dos vários eus. E ela comenta que as apresentações desses dados seriam a partir de desempenhos triativos. O quinto e o sexto tipo de entrevista é ligado com a teoria crítica. Então, as questões de poder, privilégio e opressão são tomadas visíveis. O quinto tipo são as transformadoras. O pesquisador busca intencionalmente desafiar e mudar o entendimento do entrevistado. E o sexto tipo, a entrevista descolonizadora, que é no foco nas pesquisas indígenas. E por último, ela apresenta a entrevista de grupos focais. É um tipo de entrevista sobre um tópico específico com um grupo de pessoas. E esse grupo já tem que ter o conhecimento prévio desse tópico. E como os dados desse tipo de entrevistas são construídos no grupo, uma perspectiva construtivista está subjacente a esse procedimento de coleta de dados. Aí a Mary, ela comenta que precisa ser um grupo de 6 a 10 pessoas, para não ser um grupo muito pequeno e nem tão grande também, e que essas pessoas têm que ser estranhas entre si. E como as pessoas são estranhas entre si, o pesquisador tem que ter cuidado ao tipo do tópico que ele vai utilizar. Porque não pode ser tópicos muito sensíveis, culturalmente constrangedores, para as pessoas não se sentirem constrangidas nesse grupo. E o próximo tópico é fazer boas perguntas, porque a chave para colher bons dados é fazer boas perguntas. E a Mary, ela fala que somente com a prática consegue fazer isso. E uma opção é fazer as perguntas teste, porque você vai encontrar as falhas, perguntas confusas e pode melhorar essas perguntas. E indica também não fazer perguntas do tipo porquê ou perguntas que dê respostas sim ou não. Ela sugere perguntas do tipo como, conte-me mais, me dê exemplos, para o entrevistado ele discorrer mais sobre o assunto. Ela utiliza Patton 2002, que sugere 6 tipos de perguntas: perguntas sobre experiência e comportamento, opiniões e valores, perguntas sobre sentimentos, perguntas de conhecimento, perguntas sensoriais e perguntas de informações básicas, né, que são as demográficas. E depois na tabela 5.2 ela utiliza também as 4 principais categorias segundo Strauss, Schatzman, Buscher e Sabishin de 1981, desculpa. A primeira são perguntas hipotéticas, que são perguntas que começam e se suponha para o entrevistado ele supor algo sobre uma situação específica. O segundo tipo é advogado do diabo, são perguntas que começam com algumas pessoas diriam isso. Ela serve para assuntos controversos, né, e que o pesquisador deseja a opinião e o sentimento do entrevistado. O
terceiro tipo é a posição ideal, que são perguntas que começam como seria o cenário ideal. Esse tipo de pergunta é mais utilizado para estudos de avaliação, porque você mede o lado positivo e negativo de algum fenômeno tópico específico. E o quarto tipo são perguntas interpretativas. Fornece uma verificação que você pensa que está entendendo, está aberto para novos sentimentos, novas opiniões sobre aquele tópico. No próximo tópico ela vai falar da sondagem, que além das respostas do entrevistado, você precisa ficar atento nos sentimentos dele, nos gestos, nas expressões faciais. Porque essas expressões faciais podem complementar a resposta dele também. E também você saber o momento certo de interferir para fazer novas perguntas para ele esclarecer melhor aquela situação. Então é uma coisa que não pode ser determinada previamente, né? Claro, vai depender do tipo de entrevista que você está fazendo. No outro tópico, o guia da entrevista seria um script, né, a ser seguido para você não se perder. Então seriam as perguntas que você vai fazer ali na hora. Se tiver uma ordem, a ordem delas seria mais um script. Depois ela fala do iniciando a entrevista, refere-se quem entrevistar, né? Quem será o seu entrevistado? Ela sugere você ir em loco, observar o seu campo ali. A partir dessa observação você vai ter uma noção de quem você pode entrevistar. E ela dá uma segunda dica também sobre... A partir do primeiro entrevistado, você pega uma indicação dele, também conhecido como bola de neve. Depois ela vai falar sobre a interação entre entrevistador e entrevistado, e ela já comenta que é um assunto complexo. Ela fala que precisa ser respeitoso, sem julgamentos e não ser ameaçador para o entrevistado, mas que isso é só o começo. Aí ela cita Dexter, 1970, que tem 3 variáveis que determinam essa interação. A primeira, a personalidade e habilidade do entrevistador. A segunda, as atitudes e orientação do entrevistado. E a terceira, essa relação de ambos, né? Depois ela cita também Seidman, 1991, que apresenta que as entrevistas servem para explorar um fenômeno do entrevistado e não para compartilhar suposições. Então o entrevistador tem que tomar o cuidado para não fazer interferências que pode persuadir a resposta do entrevistado. Mas isso é um feeling do entrevistador, né? E por fim, ela apresenta o tópico gravando e transcrevendo os dados da entrevista. Ela apresenta 3 tipos de gravação. A primeira, a gravação eletrônica, que é a mais usual, né? E a mais segura também, porque depois você pode escutar na íntegra a entrevista e também se torna mais fácil para transcrever. O segundo tipo é tomar notas da entrevista. Isso, esse tipo de gravação, como no início da entrevista você não sabe o que é e o que não é importante, pode ser que você perca informações nesse tipo de gravação, na tomar notas. Mas é utilizado, né, quando você não pode gravar a entrevista. Algumas organizações, alguns entrevistados não autorizam a gravação. O terceiro tipo, depois da entrevista, é você ir em um lugar e transcrever o máximo possível que você lembrar. Mas essa é a menos recomendada, né? Porque você pode esquecer, você pode não ter essa oportunidade específica. E ali voltando no segundo tipo, no tomar notas, você pode também gravar e tomar notas ao mesmo tempo. Nesse terceiro tipo, você transcrever depois, às vezes a organização, o entrevistado não autoriza você gravar, e para você também não constranger o entrevistado e ficar fazendo notas na frente dele, você pode usar esse terceiro tipo, né?
E por fim, a transcrição é recomendado a transcrição na íntegra, né, da entrevista, principalmente se for usar análise de conteúdos, análise narrativa e outras, né. Só que ela comenta que esse processo é um processo moroso e tedioso, essa transcrição, que vai demorar um tempo. E por fim ela apresenta 2, 3 tipos de entrevistas e faz um resumo geral do capítulo. É isso. Obrigado, pessoal.